É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nas redes da F1 Mania, nos canais da F1 Mania, assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu. Então já vou pôr todo mundo na tela por aqui. Boa tarde, Nath, boa tarde, Vitor. Obrigado pela presença dos dois. Vou começar pela Nath, se me permite, Vitor. Né? Nath, aquela corrida que, assim, claro, a gente não gosta, que termina em safety car, mas tá tudo bem, tá ok, acontece, até porque talvez nem fosse alterar muito o resultado final da prova, uma prova que, no fim das contas, acabou sendo decidida mais uma vez na estratégia. Não vou culpar tanto a Ferrari dessa vez, e não vou ficar jogando ovos no estrategista da Ferrari dessa vez, porque ele aproveitou a ocorrência de um virtual safety car, é natural que se aproveite, e nesse caso, o Leclerc era líder. Nesse caso, o primeiro colocado, ele às vezes acaba ficando exposto demais. Se ele para, o segundo colocado fala assim, poxa, vou ficar na pista, então tentar algo diferente. Deu muito mais certo para o Verstappen do que para o Leclerc. Mas, ao mesmo tempo, depois de tantas críticas, foi a estratégia que derrubou a Ferrari mais uma vez, né? Boa tarde, Garcia. Acho que já dá para falar boa tarde, né? Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vi. Todo mundo que está nos assistindo em todas as nossas plataformas. E bem, foi uma corrida que, de fato, alguns lances acabaram definindo, né? De fato, hoje não dá para falar que a Ferrari foi a culpada. Inclusive, foi como você comentou no nosso grupo, deu para ficar surpreso com as atitudes que a Ferrari tomou, de tentar aproveitar oportunidades. A gente sabe que não é bem o que a Ferrari tem feito nas últimas corridas, mas é o que a gente tem comentado. Ninguém mais consegue parar a Red Bull, ninguém mais consegue parar Max Verstappen. Ele está vindo assim, sem erros, a Red Bull também está vindo sem problemas. Então, é só mais um dedinho que colocou ali na taça da temporada 2022. É isso, Vitor. Como eu falei, tem tudo isso que a Nath está falando, e é verdade também, a gente não pode deixar isso de lado, porque a ideia hoje não é ficar criticando a Ferrari, mas a gente falou ontem aqui que quando as coisas vão dando errado, faltando confiança, e essa confiança também muitas vezes vai se transformando em azar. Acho que foi um pouquinho de azar para o Leclerc hoje também, né? Boa tarde, Nath, boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está assistindo a gente aí pelas plataformas. Pois é, assim, eu até fiquei pensando o que eu ia falar nessa abertura, e eu acho que foi mais uma sorte da Red Bull do que um azar da Ferrari, ou uma incompetência da Ferrari. Como a gente já falou em vários parques fechados, o líder toma uma decisão, e muito provavelmente o segundo colocado, e talvez o terceiro, quarto e o quinto, tomem a decisão avessa, né, quando a gente está numa situação, principalmente de safety car virtual, que pode acabar a qualquer momento. Safety car é um pouquinho mais longo, então faz mais sentido você fazer a mesma estratégia do líder. Mas ali a situação foi para mim, do meu ponto de vista, correta, né? Eu acho que eles escolheram parar, que era o certo. Talvez eles poderiam ter colocado o pneu duro, não sei, para tentar levar um pouco mais para frente, mas ainda assim teria que parar de novo. Então, acho que o resultado final seria o mesmo. Então, acho que foi uma corrida boa para ambas as equipes, né? A Ferrari termina frustrada porque não houve a bandeira verde no final. A Red Bull também se declara frustrada, né? Acho que até também por uma questão política, até para se defender de qualquer tipo de teoria da conspiração que possa vir a surgir, falando que não relargaram para não colocar em risco a vitória do Verstappen, né? Imagino que o Twitter já deve estar falando coisas como essa. Então eles terminam frustrados, mas como você falou, Garcia, acho que foi uma questão de azar e não de incompetência hoje. Eles eram muito rápidos, fizeram os pitstops todos corretamente e todos mais rápidos do que os da Red Bull, então foi uma fatalidade, vamos assim dizer, essa não vitória do Leclerc hoje. Gavi, boa tarde para você também, meu irmão. Obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado desse domingão. Grande Prêmio da Itália, conta pra gente o que você achou. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, Nath. Como vocês bem colocaram, cheguei cedo para janta, né? Mas também uma corrida aí que
não reservou muitas coisas, digamos assim. A gente teve quase um final ali que tinha tudo para ter digamos que o êxtase aí do final de semana, mas saiu pela culatra o tiro, né? Acabou que tivemos aí um final melancólico. Não me lembro de um final assim na temporada passada, acho que a gente não teve. Foi a Bélgica a última corrida, né? Na chuva ali. Mas enfim, tivemos aí pelo menos uma coisa que dá para cravar, Max Verstappen aí muito perto não, com uma mão na taça já, resta agora apenas contas aí, são 7 etapas para o fim da temporada, então dificilmente esse título sai, e aí como vocês bem colocaram, resta agora para a gente imaginar e torcer e traçar aí alguma perspectiva de quem vai ser o segundo colocado, né, porque essa disputa realmente está bastante em aberto. E a gente estava falando também, Gavi, a gente ia entrar nesse assunto, que a gente começou a falar de Carlos Sainz, e a gente viu alguns pilotos ali um pouco mais agressivos hoje. O Sainz foi mais... E agressivo no bom sentido, combativo, vamos dizer assim, vai. O Sainz talvez tenha sido o principal deles, claro. Pérez, bem. O Hamilton demorou um pouquinho para começar a escalar posições, mas depois também... acordou para a corrida e resolveu escalar o pelotão também, foi bem. Você gostou dessa corrida? A gente fala muito sobre ultrapassagens nesse ano de 2022 por conta do novo carro e tudo mais. Ficou numa média interessante para você? Esperava mais? Olha, ficou numa média interessante. Eu acho que atendeu às minhas expectativas, né? Porque Monza é uma corrida muito rápida, realmente, e os carros andam muito próximos. Então, a gente teve um bom exemplo disso nas categorias de base, aí todo mundo andando colado. Então, o que tem feito diferença para as ultrapassagens, que é o DRS, acaba não tendo muito efeito, né? E aí a gente fica dependendo realmente de um carro quebrar, de um safety car. A corrida teve isso, até por isso alguma movimentação a mais. Mas eu acho que atendeu às expectativas por uma corrida em Monza, principalmente se tratando aí de uma Red Bull que sobra muito, né? Eu acho que a Ferrari hoje merece todo o nosso apoio, digamos assim, porque fez o que podia, tentou até uma estratégia diferente, quem sabe desse certo ali com o Leclerc, acertou em todos os momentos. Então a Ferrari também hoje protagonizou aí um grande espetáculo para a gente poder ter uma corrida dentro da média para o que é Monza, principalmente considerando a superioridade da Red Bull aí no grid. E, Nath, para você, para quem vai o troféu Bananinha de hoje no Grande Prêmio da Itália, hein? Eu acho que hoje o meu piloto bananinha do dia vai para o Lando Norris, que moscou totalmente na largada. Ainda a McLaren precisou pedir para o Daniel Ricciardo abrir espaço para ele conseguir avançar no pelotão. Então, assim, dormiu a corrida inteira. Então, para mim, o piloto bananinha do dia vai para Lando Norris. Boa. Lando Norris para a Nath e para você, Vitor. Tô com a Nath. Lando Norris, largada horrível. Corrida também foi bem apática, bem ruinzinha. Tomou um baile do Ricardo, né, que a gente já tanto criticou. O Ricardo até estava fazendo uma corrida honesta, mas de novo, né, para um piloto que foi mal a temporada inteira, o Norris tomou um sufoco dele hoje, e, né, assim, Norris largou da terceira posição, né? Isso. E terminou em sétimo. Cara, assim, ele tinha que ter terminado pelo menos ali próximo da onde ele largou. Ele era um sério candidato ao pódio. Em momento algum ameaçou ninguém ali da frente, nem chegou perto do Russell na freada, assim, né? Acho que fica aí uma decepção com o Norris hoje. Perfeito. Gavi, para você, o Bananinha? Cara, essa observação do Norris aí, realmente, né? Eu vou manter o meu voto aqui, apesar de ficar ali, quase que mudei pro Lando Norris, mas eu acho que o Latifi enterrou a carreira dele hoje, felizmente. Né? Hoje enfiou o pé na jaca mesmo ali. Se ele tinha alguma esperança na Williams, aí se a Williams ficar com ele é porque é a grana mesmo, e precisa da grana, e não tem opção de preencher essa grana com outro, né, com outra pessoa. Eu acho que o Latifi ter perdido para o De Vries hoje
foi muito frustrante pro De Vries, então ele fica com esse troféu de bananinha. Tô até com dor no coração, cara, porque sabe aquela história de a pessoa, ele já tem a punição dele lá, né? Tô punindo novamente, né? Isso não se faz, mas é isso. É isso, né? Mas acho que enterrou a carreira dele hoje. O meu troféu bananinha de hoje também vai pro Latifi, Gavi. Só que assim, não pelo fato de, até como falou aqui, terminou atrás de um estreante, não pontuou, porque a impressão que a gente tem é que o Latifi é o cara que a Williams é o carro que não dá obrigação para ninguém de pontuar. Mas a corrida de hoje acabou sendo uma demonstração que ele que é ruim mesmo, o Albon corre sozinho, né? Que a diferença entre ele e o Albon, e talvez o Albon, inclusive, isso fica até ruim até pro Albon, coitado, que tá lá agora se recuperando da cirurgia, e a gente falou algumas vezes aqui, nossa, o Albon tá fazendo um trabalho incrível, talvez nem seja isso, talvez o Latifi que seja ruim, e a corrida hoje, de um estreante que chegou do nada, no susto, para correr, não é que há 2 semanas a gente sabe que o De Vries vai correr, não, foi no susto que ele entrou no carro, a corrida do De Vries mostrou que o problema ali é o Latifi mesmo. É isso, estamos juntos. Obrigado, Vitor, Nath, Gavi. Na quarta-feira a gente volta. A semana passada eu fiz essa promessa e não cumpri, né? Mas na quarta-feira a gente volta com o nosso F1 Mania em Ponto, nosso podcast, eu e o Gavi, mas eu acabei ficando doente essa semana. É a gripe daquelas e realmente não deu pra gente fazer o nosso podcast. Voltei ontem só, não fiz o Parque Fechado de sexta-feira também. Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui até o final, todo mundo que acompanhou um pedacinho, todo mundo que tá vendo depois ou no podcast, todo mundo que mandou mensagem, estamos sempre junto. Nath, Vitor, Gavi, valeu demais.